Fala pessoal, a aula 2 com o professor Alan, tema Ásia, população, diversidade, cultura e economia. Antes de começar a aula, roda a vinheta! Na aula anterior, vocês estudaram sobre as características físicas, posição geográfica e história do continente asiático. Não assistiu a aula? Então tá aqui, ó, tá na descrição aí em cima, tá? Vou deixar para vocês a aula anterior sobre a Ásia, tá bom? Para vocês não perderem nada. Aliás, para não perder nada, você já é inscrito no canal? Se não é, já se inscreve aí. Deixa o joinha nesse vídeo, tá? Clica no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, novas aulas, tá bom? As aulas super bacanas aí para vocês, tá bom? Neste vídeo a gente vai abordar os aspectos socioeconômicos e culturais da Ásia, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos refletir aí. Pensa. Será que existe alguma relação entre a distribuição da população e os aspectos naturais do continente? Será que tem? Veremos. Bem, a história da humanidade ela teve profundas raízes lá no continente asiático, porque foi lá que teve início ao cultivo das plantas, domesticações de animais, emprego dos metais como cobre, bronze e ferro para a fabricação de vários utensílios, tá bom? Como essa imagem aí ilustra para vocês, tá? Os homens lá nos primórdios cultivando, tá? E domestificando animais. Grandes civilizações elas se desenvolveram lá no continente asiático. A civilização como a chinesa, civilização hindu e a mesopotâmica também. Na Ásia se formaram os primeiros estados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui este mapa, tá, do site Só História da Região da Mesopotâmia. Nós temos aqui nessa região o Tigre, o rio Eufrates, que é ali o berço dessas civilizações. É nessa região que se desenvolvem as civilizações sumérias, tá? Os babilônicos, tá? E é nessa região que surge, por exemplo, as primeiras escritas cuneiformes, tá? Que nós temos história, né? Os primeiros registros. Também é daí desta região que surgem as primeiras leis, tá? A lei do surge aqui nesta regiãozinha. População da Ásia. A Ásia é o continente mais populoso do planeta. Em 2017, apresentava mais de 4 bilhões de habitantes. É na Ásia que se encontram 5 dos 10 países mais populosos do mundo, sem contar a Rússia, que parte da Rússia está na Europa. Vou então pegar um mapa e eu vou me atentar, né? Eles falaram que 5 dos países dentre os 10 são da Ásia. Então vamos lá, ó. China, Índia, né? Paquistão, Bangladesh, Indonésia. Olha só, gente, eles não contaram a Rússia, né? E nem contaram o Japão, né? Mas se a gente pegar todos esses caras aqui, nós temos aí vários países que têm uma grande população. Mas olha lá, os dois primeiros, China e Índia. A China com 1,4 bilhões e a Índia com 1,3 bilhões de pessoas. A Indonésia com 263 milhões de pessoas. O Paquistão com 197 milhões de pessoas. Bangladesh, 164 milhões de pessoas. E o Japão, que é uma ilha pequena, inclusive, né, com 127 milhões de habitantes. Ou seja, é gente pra caramba. Mas esses dois caras aqui, olha só, concentram muita gente. O mapa foi tirado então aí do site do IBGE. Quem quiser pode fazer a consulta neste link. Vamos lá. Vocês sempre têm dificuldade de mapas, né? Ficam aí achando difícil analisar mapa, mas eu vou mostrar para vocês que não é difícil. Gosto de bater bastante nessa tecla. Mapa não é difícil. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um mapa então da Ásia, distribuição da população. E o que esse mapa vai mostrar então, tá? Ele vai mostrar através de cores para a gente como essa população está distribuída. Sendo que, quando eu tiver esta cor aqui, eu vou ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, eu vou ter pouca gente num raio de 1 quilômetro. Já aqui, eu vou encontrar mais de 50 pessoas num raio de 1 quilômetro, tá? Então, vamos lá. Aonde é essa região que eu tenho menos de 1 pessoa por quilômetro quadrado? Aqui em toda essa Rússia siberiana aqui, ó,
Tá vendo? Toda essa parte da Rússia siberiana é um deserto, né? Um vazio demográfico. Aqui, ó, também nessa região da Mongólia, ó, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Pouca concentração populacional. E agora, já nessa região mais escura, né, eu vou encontrar mais de 50 pessoas por quilômetro quadrado. Então, olha só. Aqui eu tenho no Japão, eu tenho aqui na Coreia do Sul e do Norte, melhor dizendo, na China e aqui na região da Índia. Todas essas regiões apresentam grande concentração populacional. Tá vendo? Não foi difícil avaliar esse mapa, né? Não tirei de um outro site aí, na verdade agora de um blog, tá bom? Olhando então aquele mapa, nós podemos concluir que a densidade demográfica média é de 91 habitantes por quilômetro quadrado e é a mais elevada entre os continentes. Porém, isso é importante relatar, a população está desigualmente distribuída pelo território. Vocês viram lá, existem lugares com muita concentração e lugares que não tem ninguém. A distribuição da população pelo território tem uma estreita relação com o relevo, com o clima e com a economia. A população sempre procura se fixar em regiões ou em áreas que lhe sejam favoráveis do ponto de vista físico e natural. As regiões com ofertas de emprego e melhores salários também se tornam áreas de atração populacional. Não só então, a população da China ultrapassou em 2019 1,4 bilhões. É muita gente, olha isso aqui, gente. É muita gente. Peguei essa imagem do site da Gazeta Digital. Acho que é 25 de março tem gente, olha isso daí. Vou falar da diversidade cultural agora. Então a Ásia ela se destaca porque ela tem uma grande diversidade étnica, ela tem uma diversidade linguística, ela tem uma diversidade religiosa. E é essa variedade que se explica, melhor dizendo, pela antiguidade do seu povoamento, pelos contatos que esses povos tiveram e pela miscigenação que ocorreu no longo período histórico dessa região. Então vamos pegar e olhar agora este outro mapa aqui, tirado do livro didático, melhor dizendo, aí, né, do professor Meliadas. E olha só, eu tenho aqui, ó, o hinduísmo nessa região, tá? Eu tenho o confucionismo também aqui nessas regiões, tá? Judaísmo aqui nessa região. Tenho aqui, ó, o animismo, né? O animismo ou crenças tradicionais é muito parecido com com a religião indígena, tá? Eles acreditam em misticismo, essas coisas de sol, lua, né? Essas coisas mais ligadas à natureza. No Oriente Médio nós temos o islamismo, tá? E aí tem duas vertentes dentro do islamismo, o sunita e o xiita, tá? E temos também o cristianismo. Dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo ortodoxo e temos lugares aqui, por exemplo, que não existe população que dê para fazer um censo qualquer religião predominante ali, tá bom? Então vejam só essas variedades de crenças aqui nessa região. É muita religião. Grandes cidades asiáticas e seus problemas. A Ásia ela se destaca por possuir cidades mais populosas do mundo. No entanto, parte dessas cidades apresentam diversos problemas urbanos com maior ou menor gravidade. Dentre esses problemas eu vou destacar alguns para vocês. O primeiro que é a poluição atmosférica causada pela enorme frota de veículos. Por exemplo, na China, ela quer restringir a quantidade de carros. Já tem mais de 1 bilhão de pessoas e só de frota de veículo, 250 milhões de veículos. E ela cresceu de uma forma desordenada. Vocês acham que não? Olha isso. Olha o tanto de carro. Vocês acham que tem trânsito na cidade de São Paulo? Não é nada comparada com isso, tá? Eu tô de boas aqui no meu carrinho, mas lá deve tá difícil, hein? O problema, insuficiente redes de abastecimento de água. A Índia, por exemplo, sofre com calor, com a seca e com a falta de água. Vejam aí essa matéria que eu peguei do site do UOL, né? O pessoal lá passando sede, né? E um forte calor nessa região. Outro problema, falta de saneamento básico, tá, gente? Crianças, por exemplo, banham os búfalos em um canal de um vilarejo lá na Índia, sem contar que a temperatura lá estava mais de 40 graus. Olha isso, as crianças tomando banho, no mesmo lugar onde elas estão tomando banho, elas estão dando banho nos búfalos aqui, nos animais, né? E olha só, as pessoas aqui, ó, lavando roupa, ou seja, já tá quente, vai precisar de água. Da onde vai pegar água? Deste lugar aqui. Mas pera aí, eles estão dando banho nos animais aí. Pera aí, será que eles não jogam lixo aqui também? Pera aí, tem uma casinha ali no fundo, será que eles não jogam esgoto ali?
Gente, outro problema, insuficiência de transporte público. Vocês acham que os nossos transportes públicos são lotados? Olha essa cena lá na Índia, no Paquistão e em Bangladesh. Olha isso, peguei desse site para vocês essa imagem. Olha só o tanto de gente tentando viajar. É muita gente. Vocês acham que vocês já sofreram no trem? Não sofreram nada, olha esse povo aí. Problema, moradias precárias, né? Casas gaiolas de Hong Kong, cubículos que têm o tamanho de uma vaga de garagem. Vocês vão no shopping e reclamam que não consegue estacionar o carro. Imagina uma pessoa morar num lugar onde o tamanho é aquela vaga. Essas aí são as casas gaiolas em Hong Kong, tá? Para quem tem dúvida se é verdade ou não, assistam o filme O Parasita, disponível aí já na televisão. Tá? Mostra mais ou menos como que são essas casas gaiolas. No filme O Parasita mostra bem como que são essas casas. Desigualdades socioeconômicas, elas também são elevadas na Ásia. A gente pode observar isso no mapa a seguir sobre a taxa de mortalidade infantil. A análise de taxas de mortalidades é um dos indicativos das condições econômicas do país. Este mapa aqui é um mapa da taxa de mortalidade infantil e o que ele vai avaliar, tá? Quantos nasceram mortos por 1000 vivos, tá? Então aqui, ó, menos de 11 mortos por 1000, tá? Entre 11 e 25, entre 25 e 40 e mais de 40. E aí, então, aonde eu tenho a maior concentração de mortalidade infantil? Aqui, ó, nesta região, aqui, ó, nesta região e aqui, ó, nesta região, onde eu vou ter maior quantidade de mortalidade, com mais de 40 crianças por 1000 vivas, né, por nascimentos. Agora aqui nessa região, eu tenho menos de 11 de mortalidade, tá? Facinho de analisar esse mapa, né, gente? Bom, então é isso, acabou a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem de olho na descrição do vídeo aí embaixo, porque eu vou deixar algumas atividades para vocês responder, tá bom? Um forte abraço para vocês e tchau! Fui!